Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com o Ricardo Giammattei, engenheiro de produção, mestre em finanças e economia, foi Petrobras, McKinsey, Baker Hughes do Brasil. Atualmente em consultoria em óleo e gás, finanças e economia. Nosso propósito é conversar sobre o mercado de gás natural no Brasil. Giammattei solicitou reforçar que todas as informações que ele tratará são públicas. Boa tarde, Ricardo Giammattei. Boa tarde, Cavanha. Aqui no Brasil já boa noite um pouquinho, né? Obrigado aí pela oportunidade de estar participando aí do seu programa, que é super bem querido na comunidade aí, e espero que eu possa contribuir bastante nesse tema de gás natural e colocar aí as pessoas um pouco a par do que realmente a gente pode esperar aí do Brasil no curto, médio e longo prazos, né? Estou à sua disposição para responder aí o que você quiser perguntar. Obrigado, Giammattei. A estrutura do mercado de gás natural no Brasil, Giammattei, a estrutura existente, né? A regulação, a oferta, a demanda, como é isso hoje e quais são os pontos frágeis disso que a gente está fazendo? Acho que vale a pena gastar alguns segundos falando um pouco que o gás natural, assim, nos primeiros 45 anos de vida da Petrobras, sempre foi um produto secundário, né? A nossa característica é de um gás, o gás natural associado ao petróleo, né? Então ele só é produzido quando o petróleo é produzido em quantidades encontradas no Brasil muito menores. Então, assim, por 45 anos, enquanto a gente não começou a explorar fortemente a bacia de Campos, a gente quase não tinha gás natural no Brasil. Então, a história do gás é uma história recente, né? É uma história que começa na bacia de Campos, né? Com o próprio desenvolvimento aí de águas rasas, águas profundas e até depois ultraprofundas, em que você consegue estabelecer uma primeira oferta na região do Rio de Janeiro e São Paulo, fazendo conexões com gasodutos. Depois ela passa a ganhar muita importância com a criação do Gasbol em 97, né, que vem atender aí toda uma demanda de Centro-Oeste, uma demanda industrial de substituição de óleo e combustível por gás natural em toda a região de São Paulo, principalmente, né, e que acabou chegando até o sul do Brasil, né, onde a gente consegue entregar gás também, né. E teve a lei do petróleo, né, em 97, e a lei do petróleo ela previa que todos os segmentos fossem regulamentados, né, ao longo de algum tempo, né. O AIP foi logo regulamentado porque o governo tinha pressa em fazer as licitações. A parte de refino, né, demorou aí até 2002 para ser regulamentada, e o gás, no fim das contas, a lei do gás só vem em 2009, né. Então, a gente teve aí um hiato bastante grande entre a lei e a regulamentação. Mas, assim, se eu posso fazer um paralelo, a infraestrutura de gás natural é muito parecida com a infraestrutura de energia elétrica, né? Você tem um produtor que provê a molécula de gás, né? Você tem uma transmissão que faz essa molécula de gás chegar, né, até diversos pontos nos estados. E você, dentro dos estados, você tem a distribuição, né, que é um monopólio constitucional, né, a distribuição dentro dos estados. Então, essa analogia com a parte elétrica é muito boa. Assim, a única diferença é que o gás, por ser um produto químico, né, por não ser uma forma de energia, ele precisa de alguns tipos de tratamentos ao longo do processo. Então, a cadeia toda de gás natural, em resumo, seria basicamente a fonte de produção, a plataforma, né? Vamos olhar mais o offshore, que é o nosso caso. Você precisaria fazer com gasodutos marítimos que esse gás chegasse à costa, né? Na costa, você precisa processar esse gás, porque a gente quer o metano, né? O metano que é o gás natural principal, que é o que queima aí nas residências e nas indústrias. A gente faz uma separação, né, entre o metano e os outros componentes que são importantes,
a gente faz uma UPGN, né, uma unidade de processamento de gás natural. Daí você entra na malha de transporte, que é uma malha mais robusta, de gasodutos de mais polegadas e de maior distância, né? A gente tem exemplos como o próprio Gasbol, a gente tem o Gazene, que faz a ligação toda do Sudeste com o Nordeste, e a gente tem vários gasodutos importantes ligando aí Rio-São Paulo, né? Gasodutos de até 20 milhões de metros cúbicos por dia, que ajudam a gente a fazer o balanceamento do gás natural, né? E agora, Giammattei, sim, deixa eu te interromper para a gente poder colocar uma questão para você. Hoje o Brasil, o quê? 100 milhões de metros cúbicos dia? O Brasil, hoje, ele produz 110 milhões de metros cúbicos por dia, mas ele só está entregando na faixa de 90 milhões, né? E como é que é essa estrutura da oferta, né? É uma produção local de mais ou menos 80 a 85 milhões, você tem uma importação de 20 milhões da Bolívia, né? Isso números mais recentes, né? E você tem uma importação de GNL na faixa de 7 milhões de metros cúbicos por dia, né? Quer dizer, você importa mais, você só regasifica na faixa de 7 milhões por dia. Então, a gente acaba terminando com uma entrega efetiva na casa de 90 milhões de metros cúbicos por dia, muito embora a gente tenha uma produção bastante maior do que isso. Agora, nós temos uma questão do gás associado e do não associado. O Brasil ele tem poucos exemplos de campos de gás não associados, né? A gente tem experiência em terra, na bacia de Solimões, uma experiência mais antiga, né? Que é uma bacia muito prolífica em gás natural, mas que não é trivial de trabalhar por causa da questão da floresta, né? A gente recentemente teve uma experiência não Petrobras, né, no Parnaíba, né, gerando todo um fluxo de gás natural e geração de energia elétrica, né, a partir de outras empresas que não a Petrobras. Nós temos poucos exemplos de campos offshore de gás não associado, e a partir já desse século, o campo de Mexilhão, por exemplo, Águas Rasas, na Bacia de Santos, que foi um dos pioneiros, né? A gente tem o campo de Camarupim, no Espírito Santo, que é um campo também super importante, principalmente porque ele sobe para abastecer o Nordeste via Gazene, né? E o campo de Manati, que é um campo na Bahia, que é um campo até não operado pela Petrobras, mas que também reforça bastante, né? O estado da Bahia é um estado muito importante do ponto de vista de mercado de gás natural no Brasil. O gás do pré-sal, ele é um gás associado, assim, do ponto de vista técnico, mas os volumes são tão grandes, que a gente fica naquele limite do que é uma definição, né? Mas, de qualquer forma, eu colocaria o gás do pré-sal como um gás associado. E a gente tem a questão de não produzir todo o óleo porque não tem o que fazer com o gás? Tem essa limitação? Eu acho que, tirando o pré-sal, a resposta é não. A gente está muito bem equilibrado em termos de produção efetiva de gás e capacidade de fazer esse gás chegar na costa, ser tratado e ser transportado e distribuído pelas distribuidoras, né? No caso do pré-sal, que a gente tem aí a gente tem 13, 14 anos de existência, a questão da logística de gás natural está muito longe de ser resolvida, né? O pré-sal hoje ele é mais ou menos 45% da produção natural de gás natural no Brasil hoje, mas, por exemplo, reinjeta quase metade disso, reinjeta 30 milhões de metros cúbicos. A gente não tem muita noção do quanto que é para você manter uma pressurização no reservatório, quanto que é realmente para você devolver o gás e armazenar o gás no reservatório, que você não tem como escoar isso, né? Porque é o que eu sempre digo, né? O gás só pode ser produzido depois que ele está vendido já, né? O Brasil não tem estruturas de estoque de gás natural, seja liquefeito, ou seja na forma gasosa, a temperatura e pressão normais. Então, assim, o nosso gás ele só é produzido quando ele está vendido. Então, o fato de você ter uma bacia nova, o fato de você ter quantidades de gás muito grandes, você ter muitos players
né, e que isso traz para o Brasil uma complexidade a mais, que é a coordenação desses players todos, né? Todo mundo sempre teve o mito de que a Petrobras, com os seus players, meio que forçava um preço aviltado de compra do gás na plataforma e ficava com toda a margem para ela. Quando você tem um universo maior de players que tem um porte muito grande e você precisa coordenar todos esses agentes para que você tenha investimentos em logística e faça o gás natural chegar no consumidor final, seja ele residencial ou industrial, você tem uma dificuldade maior, né? E por ser uma bacia relativamente nova, né, você tem essa questão da coordenação que não está bem resolvida e você tem a questão realmente da falta de investimento em infraestrutura, né? Isso só tende a piorar, infelizmente, porque assim tem toda a parte de partilha de produção chegando por aí, né? Bids que já aconteceram, bids que não aconteceram, muitas novas empresas entrantes, né? Perspectivas. E a Petrobras é operadora praticamente de todos esses campos de partilha. Nas primeiras sim, porque tinha aquela regra do 30%, né, que a Petrobras tinha que ser operadora, mas já essa regra caiu no Congresso, e a Petrobras ela tem vários lugares, campos que ela não participa, vários blocos, e tem campos que ela participa não operadora. Então, você precisa fazer, acho que um dos grandes pontos é a necessidade de coordenação dos agentes para que esse gás chegue na costa. Isso, e aí eu ia antes esse assunto eu acho que eu gostaria de, se você a gente aprofundar um pouquinho mais. Eu antes ver com você a questão dos preços de gás natural no Brasil, por milhão de BTU, né? Mas e comparando com outros lugares do mundo, por que a gente é mais caro, é mais barato? E se a gente tem o Gasbol com 20, que você falou, 20 milhões de metros cúbicos por dia, e o Brasil com 100, quer dizer, o quanto o Gasbol interfere no preço, até porque parece que agora tem uma renovação de contrato para acontecer e tudo, né? O ponto assim, o gás natural já foi muito mais caro no Brasil, tá? O gás natural ele já chegou a 12, 11, 10 dólares por milhão de BTU, só que o gás natural, a Petrobras, ela já há algum tempo, ela adota uma política também de paridade de preço internacional, né? Porque ela entende que que não tem infraestrutura muito vasta para outros importadores, mas a lei do gás de 2009, ela provê open access em gasodutos de transporte e isso faz com que, se alguém trouxer uma carga, ela pode, e não tiver contratado toda a capacidade do gasoduto, qualquer um pode botar sua molécula lá dentro, né? E isso quando começou a aparecer o mercado de GNL, que veio principalmente para as térmicas, mas em momentos mais complicados, mas que hoje tem uma capacidade ociosa muito grande nos terminais de GNL, e você tem muitos novos projetos sendo estudados de GNL no Brasil. A Petrobras realmente precisou uma nova política, uma política que acompanhasse os preços internacionais, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem basicamente 4 tipos de preço, né? A gente tem o preço do Gasbol, que ele é um preço indexado a uma cesta de óleos combustíveis. Como eu falei, o gás do Gasbol ele veio muito substituir o uso do óleo combustível na região sudeste, então tem essa paridade aí entre o custo da molécula do Gasbol e uma cesta de óleos combustíveis, e isso está mais na casa aí de, deixa eu conferir aqui meus números, que eu não sei todos de cabeça, está na faixa de da Bolívia, na casa de 8 dólares por milhão de BTU, tá? Que, assim, não por coincidência, é o preço que também do GNL está chegando no Brasil, né? Hoje o mercado de GNL já é um pouco mais maduro, ele trabalhava muito no spot antigamente, quando estava iniciando o mercado, então, assim, as cargas chegavam a preços muito maiores, porque o Brasil não é a rota comercial de GNL, então chegamos a pagar 15, 18 dólares por milhão de BTU, e agora com uma demanda um pouco mais estabilizada, entendendo a questão das térmicas, entendendo que existe vontade de usar GNL no próprio grid de gás, caso o preço faça sentido, o GNL está chegando também nesse mesmo 7,5, 8 dólares
por milhão de BTU no Brasil. Esse é o primeiro, você falou que tem 4 níveis. Sim, e os outros 2 níveis são os níveis do gás doméstico, né? O gás doméstico que a Petrobras coloca no mercado, e ela tem basicamente 2 tipos de contratos, né? Contratos firmes, que são contratos de fornecimento de longo prazo, né? Com distribuidores ou com consumidores livres, e esse preço também continua aí na faixa do $8,5 por milhão de BTU, né? Mas alguns clientes querem mais flexibilidade no contrato, querem talvez uma possibilidade de não querer o gás por alguma questão que a gente chama de alguma inflexibilidade, e aí esse gás naturalmente é mais caro, né? Então o gás para os contratos que são flexíveis, que são interruptíveis, é um gás mais caro que está na casa aí de $10, $11 por milhão de BTU hoje no Brasil. E como você compara, pegando 2 pontos, a Europa com o gás que recebe de várias fontes e com os Estados Unidos, por exemplo, o gás? Na verdade, as novidades, né? Lá fora a gente tem 3 grandes referências de gás, né? Uma referência de gás que é o Henry Hub, que ela perdeu muita importância por conta de todo esse fenômeno que foi o shale nos Estados Unidos, né? Você teve uma quantidade absurda de gás vindo ao mercado, numa infraestrutura já amortizada. Então, o Henry Hub hoje está na faixa de $3 por milhão de BTU, tá? Mas se você olhar uma perspectiva um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de preço médio, longo prazo, assim, o Henry Hub, nos últimos 10 anos, teve uma média de $7,5 por milhão de BTU, né? Então, toda aquela dinâmica ali do shale americano, ela fez com que o Henry Hub perdesse um pouco de importância como um benchmark, e até porque hoje os Estados Unidos é um exportador líquido de gás na forma de GNL, né? E, então, essa referência, ela sempre foi ouvida no mercado, mas hoje perdeu um pouco da importância. Outras 2 referências importantes de precificação é a Alemanha, né, que a Alemanha é o maior consumidor de gás da Europa, e o gás da Europa é basicamente um gás que vem da Rússia, né? As reservas de gás da Rússia são muito grandes, são basicamente 100 vezes maior que a reserva brasileira. Então, basicamente, a Europa ela é alimentada pelo gás russo em grande maioria. Que valor que é, mais ou menos? E esse na Alemanha está na faixa de $5,5 por milhão de BTU, né? E tem o benchmark japonês, né? O Japão é o maior market maker de petróleo, de gás natural no Brasil, no mundo, desculpa, porque ele não tem uma gota de petróleo, não tem uma molécula de gás. Então, ele é o grande demandante, ele é o market maker, que nem o Brent do petróleo tem o GNL japonês, né? Ele hoje está na casa de $8 por barril, mas isso é um efeito muito grande da oferta crescente do GNL na bacia ali do Índico, do Pacífico, principalmente vindo da Austrália e vindo do próprio Oriente Médio. Então, o Brasil está numa média boa de valor, não está tão forte. Sim, porque, por um lado, adotou-se uma paridade de importação, mas, por outro lado, assim, no Japão a gente fala de que está 8 hoje, mas já teve 17 há pouco tempo atrás. Sim, tem uma média histórica dos últimos 10 anos de $12 por milhão de BTU. Então, tem uma volatilidade nesse mercado que o Brasil precisa acompanhar, mas a gente perde um pouco o fato de que nós estamos fora das rotas comerciais do GNL. Não existe uma rota comercial estabelecida para o Atlântico Sul, né? Então, o nosso GNL é necessariamente, ainda mais em momentos de volatilidade, ele é necessariamente mais caro do que os benchmarks que a gente tem por aí. Agora, Jonathan, Brasil, 100 milhões de metros cúbicos dia, valor aproximado. O que é Estados Unidos, o que é Alemanha, que você citou, o que é Japão? Você teria noção desses números? Assim, os números são gigantescos, né? A Rússia tem 1.200 TCF de reserva de gás, isso é 10 vezes que o Brasil tem. Os Estados Unidos tem 300 TCF de reserva de gás, agora quase triplicou a reserva por causa do shale, né? E então, assim, os volumes, assim, o mercado mundial de gás, só de GNL, para você ter uma ideia,
ele move mais ou menos 10 TCF de gás por ano, que é basicamente igual à reserva brasileira de gás. Então, isso só o GNL, fora o gás, que é um gás de pipeline, principalmente na Europa, né? Eu não tenho aqui exatamente os números de produção na Europa e nos Estados Unidos hoje, mas sei que a Europa ela tem um problema estratégico, que é a dependência do gás russo, né? Que exatamente não é o país mais confiável do mundo para se fazer negócio, mas tem tentado mitigar esse risco com muito GNL dos Estados Unidos e do norte da África, e agora, recentemente, grandes descobertas de gás não associado no sul do Mediterrâneo, né, que tem acontecido. Giammattei, deixa eu colocar uma questão que escuta-se no mercado, quer dizer, a questão dos dutos que a Petrobras investiu. A pergunta é, por que ela precisa alienar uma estrutura que ela mesma investiu, né? E, para complementar, né, os agentes não fazem seus próprios investimentos e ela mantém sua estrutura, ela é obrigada a fazer isso? O que é exatamente isso? Na verdade, o movimento de desinvestimento da Petrobras, ele tem um caráter político também, né? A gente não pode deixar de falar a verdade, né? Assim, e essa desidratação da Petrobras, que eu chamo, né, que é basicamente essa venda de ativos, no EP tem feito bastante sentido. Eu entendo esse desinvestimento de gás de basicamente duas formas, né? Eu entendo como uma priorização de portfólio, ou seja, os ativos foram vendidos, provavelmente estão em áreas em que a Petrobras entende que pode não competir, né? Tem uma rentabilidade menor, que ela pode se desfazer desses ativos porque não tem muito interesse de competir nessas áreas. Essa é uma resposta mais de cunho estratégico, né? E uma resposta de cunho mais financeiro é a questão do interesse muito grande, né, de empresas no gás que tem sido descoberto em bacias de Nova Fronteira, né, no Nordeste e no Norte. Então, tem um apetite por essa infraestrutura que já está amortizada, então, para a Petrobras não chega a ser nada do outro mundo em termos de investimento, mas reforça muito o caixa da Petrobras, né? Sim, então é uma opção dela, não é uma obrigação regulatória. Eu vejo por dois lados. Estrategicamente, eu vejo como uma opção de deixar o mercado para ser atendido por outros, mas também vejo com um lado arrecadatório, né? Com todo esse discurso que a Petrobras faz de que precisa de desfazer de ativos para poder reduzir a sua dívida, que basicamente é um discurso que eu discordo completamente desse discurso que é feito, né? Mas tem um alinhamento, né, com a estratégia do que é o governo federal hoje. Assim, sempre disseram que vão fazer isso e estão fazendo, já começou na gestão anterior, mas esses dois aspectos, né, você despriorizar o mercado e você encher o seu caixa de dinheiro para, dizem, pagar a dívida, são dois argumentos que eu acho bastante razoáveis no que a Petrobras tem feito de desinvestimento, né? E você perguntou também da parte do particular. O particular não faz, né? E aí eu volto numa frase que eu falei, né? Assim, o gás só é produzido quando ele é vendido, né? E o nosso gás é todo, sim, 90% marítimo, né? E o custo de você colocar uma infraestrutura nova para você trazer esse gás para a costa, processar esse gás, colocar esse gás ou num duto que por acaso tem um espaço disponível ou numa nova estrutura que você venha construir, sim, o investimento que está associado a isso é um investimento de bilhões e bilhões de dólares. Então, você precisa ter um casamento muito forte entre demanda e oferta, você precisa ter um casamento muito forte entre capacidade de financiamento dessa infraestrutura, porque o cara não só tem que construir o FPSO e os poços, ele tem que construir o gasoduto marítimo, que aí assim entra numa casa aí de $1 milhão por quilômetro, numa polegada aí de 10 polegadas, é uma referência de preço que eu tenho. Então, assim, tem uma barreira de entrada muito grande que é o CAPEX para que isso seja feito. Do ponto de vista legal, totalmente possível, viável,
Você pode usar os servidões dos gasodutos que já existem para construir gasodutos paralelos e aí minimizar questões ambientais, ou você pode escolher novos trajetos, só que aí você vai ter que lidar um pouco com o IBAMA no sentido de obter uma licença ambiental. Mas eu diria que a grande barreira à entrada realmente é o requerimento de investimentos. Agora, me diga uma coisa, Jonathan, como é que se faria para escoar o gás, principalmente do pré-sal, né, vamos chamar assim, ao invés de reinjetar? Quer dizer, o que é necessário para isso acontecer? Que tempos isso pode acontecer? Que volumes isso vem pela frente, né? Porque... eu acho que aí tem 3 pontos que a gente pode explorar, né? Um primeiro ponto que é um pouco mais nebuloso para a gente, que está fora da Petrobras, que é o que eles reinjetam por necessidade técnica e o que eles reinjetam por falta de capacidade logística, né? E quando eu falo Petrobras e os seus parceiros. Então, esse número, né, de quanto é técnico, quanto é logística, é um que a gente não tem, né? Então, a gente sabe que tem 30 milhões de metros cúbicos de gás natural sendo reinjetados no pré-sal hoje, né? Mas, assim, dá para trazer mais 15 se tivesse a logística? Mas a pergunta é um pouco difícil de responder porque é uma informação privada de dentro da Petrobras e dos seus consórcios. Então, esse é o primeiro ponto que eu abordaria. O segundo ponto que eu abordaria... Mas, tudo bem que é uma informação privada, mas a percepção é que daria? Assim, a gente, quando teve a crise em 2001 da eletricidade, né, do racionamento, e depois em vários outros momentos em que os reservatórios de água ficaram sem capacidade de prover aí a energia que a gente tanto precisa, a Petrobras ela foi convidada a meio que raspar o tacho, né? Assim, desculpa a gíria, mas a Petrobras, assim, ela era convidada a realmente trabalhar no limite da reinjeção mínima nos parâmetros técnicos e disponibilizar o máximo de gás que chegasse à costa, né? Então, assim, eu estimaria que desses 30 milhões, alguma coisa ainda pode chegar à costa, mas seria um caso mais de uma extrema necessidade, né, ligada à geração de energia elétrica, principalmente. Para o que seria o ideal em termos de reinjeção? É um pouco difícil de falar, porque o pré-sal, quando começou a ser desenvolvido, ele tinha um quê de laboratório, né? Os primeiros sistemas tinham um quê de laboratório. E um dos grandes pontos que se tinha dúvida era qual era o melhor mecanismo de produção, né? Sim, as reservas, por exemplo, como o campo de Lula, como agora o campo de Búzios, que era o antigo Franco, de decisão onerosa, e até mesmo o campo de Mero, que era Libra, que tem alguns desafios diferentes, mas também tem um volume muito grande. Então, assim, as primeiras fases são fases mais laboratoriais, vamos dizer assim, né? E a grande pergunta que ficava é o seguinte: o que funciona melhor tecnicamente? Eu não injetar nada, porque é um carbonato e é uma coisa que, de repente, eu posso criar túneis por onde o gás vai passar e não vai ajudar a repressurizar nada. Eu faço muitos portos injetores de gás porque eu tenho a flexibilidade de armazenar e a flexibilidade de produzir mais, ou eu uso gás e água alternado para também tentar repressurizar o reservatório e liberar mais gás para ser escoado. Mas o problema é que o pré-sal não produz água. Então, quer dizer, é difícil a gente ter essa noção da efetividade da água como mecanismo de produção. Então, hoje, desses 30 milhões, eu acho que é difícil estimar o que é técnico e o que é restrição logística. Eu estimaria alguma coisa na faixa de 2/3 sendo uma questão técnica e 1/3 sendo uma questão mais de armazenamento, olhando as rotas de logística que já existem na Bacia de Santos. Isso seria uma estimativa que eu faria, né? E um terceiro ponto que eu falei, que é o olhar para frente, né? O olhar para frente, assim, eu recentemente estive olhando uma pesquisa da EPE, né, que é um órgão do governo bastante respeitado, em que eles apontavam uma produção de gás na faixa de 220 milhões de metros cúbicos por dia, né? 80% vindo do pré-sal,
né? Então ele está falando aí na casa de 180, 190 milhões de metros cúbicos de gás com capacidade de produção do pré-sal. Agora, o que entrega, né? Assim, o que entrega disso? É o dobro de hoje, né? Não, o dobro do total da oferta brasileira de hoje, né? O pré-sal oferta mais ou menos 45%, 50%, um total de 90%. Não estaria falando que o pré-sal, em mais ou menos 10, 12 anos, estaria ofertando o dobro da oferta total de que a gente tem no Brasil hoje. Então, isso é uma quantidade astronômica de gás, mas, como eu falei, tem uma questão de costura, né, entre os diversos stakeholders, principalmente dentro das parcerias, nos regimes que existem de concessões de produção, de cessão onerosa, de partilha, o que seja. Eu acredito que o gás natural ele vai continuar existindo em abundância no pré-sal, né? Há um elemento de complexidade que é a contaminação desse gás natural, principalmente com CO2, né? A gente tem exemplos de alguns campos que sofrem bastante na parte de equipamentos, principalmente na parte de equipamentos, né, por causa da corrosão causada por esse CO2, né? E muitas vezes você restringe a produção porque você tem riscos aos seus equipamentos por conta dessa acidez causada do conteúdo elevado de CO2. Agora, né? Em termos de aplicação do gás, quer dizer, a parte hidrelétrica do Brasil, ela tem uma certa sensibilidade aí das mudanças climáticas, e a gente é o que 70%, sei lá, por cento hoje, ou 80%, da energia hidrelétrica, né, vindo da energia hídrica. O gás vem a substituir essa parte para a térmica? Eu entendo que não. Eu como cidadão brasileiro e como assim, um pouco economista, eu creio que existe uma agenda possível que faça o país voltar a crescer, e muito embora uma correlação mais quantitativa entre o preço de gás e demanda e PIB seja um pouco mais difícil de fazer por diversos motivos, né, como o fato de ser contratos longos, que você tem uma dificuldade de fazer uma conta mais robusta, né, eu acredito no crescimento da demanda de gás, né. E aí você tem dois caminhos: você tem um gás para geração de energia elétrica e você tem um gás industrial, basicamente, né? E aí você ouve muito de falar de reindustrialização de alguns setores no Brasil, como petroquímica, né? A partir de um gás natural com preços mais competitivos. Mas eu lembro que, assim, não adianta ter 180 milhões de metros cúbicos por dia de gás no pré-sal se você não tem dinheiro para fazer esse gás chegar na ponta do consumidor na forma de capex, de infraestrutura, né? Todos os elementos da infraestrutura eles são remunerados, né? Desde a molécula, como a única coisa que não é remunerada é o gasoduto que fica no fundo do mar. Esse não tem remuneração, esse é um custo que o próprio operador ele absorve. Mas a molécula é remunerada, o gasoduto de transporte é remunerado, a UPGN é remunerada e os gasodutos de distribuição são remunerados, sendo que os gasodutos onshore são gasodutos que são remunerados de forma regulada pela ANP, ou seja, a taxa de retorno é uma taxa de retorno que tem uma série de fórmulas dentro da regulação do gás e é meio que uma renda fixa, né? Os caras sempre sabem quanto eles vão ganhar de taxa de retorno e não tem problema, no mundo inteiro é assim e no mundo inteiro isso funciona muito bem, né? Mas o volume de capex para fazer esse gás chegar na costa e depois chegar, né, nos consumidores industriais e termoelétricos é um volume de capex muito, muito, muito elevado, pensando nos volumes de gás que a gente espera aí do pré-sal. E a questão termoelétrica, eu diria que hoje está muito bem resolvida, né? A gente percebe menos leilões do governo de termoelétrica, o governo focando mais em eólicas, por exemplo, leilões de usinas de biomassa, né? E o próprio fato de que você tem uma subutilização na casa de 75% dos terminais de GNL, que a princípio foram construídos para prover, né, para ser esse buffer de gás para as termoelétricas quando tivesse uma necessidade especial, você entende mais ou menos que a questão das termoelétricas ela tá resolvida. E isso
também vem ser reforçado pelo fato de que novos projetos de GNL costumam vir casados com já uma térmica junto. É um bundle que vem junto para garantir assim, um retorno dentro de uma visão mais integrada do processo, e o gás que acaba indo para o grid é um gás residual, né, que acaba sobrando quando a termoelétrica não é despachada ou quando você tem uma importação mais relevante. Então, eu entendo que o termo termoelétrico, a menos de disrupções na parte de elétrica, ele está bem resolvido no Brasil, e olhando para frente, eu acho que ele vai acompanhar bem o crescimento potencial da demanda. Quais são, resumindo, os caminhos para o gás natural no Brasil? Né, a gente acho que de um mês para cá, o gás natural ganhou um destaque grande aí nas discussões da indústria, nas discussões na imprensa, porque o ministro nosso falou que no curto prazo conseguiria cortar 50% do preço do gás natural. Né? Eu discordo veementemente, né, com fatos e dados, né, que a gente pode dizer. A única forma que ele poderia fazer isso são as piores formas do mundo, que é a forma de intervir nos preços que a Petrobras cobra, ao invés de ela cobrar uma paridade de importação, ela cobrar um cost plus, como é típico de um monopólio, ela fazer uma intervenção de preço na Petrobras, ele mexer em imposto, que é uma coisa que no Brasil hoje é difícil de você enxergar, uma redução de impostos aí federais, como o PIS/COFINS, né, que estão na casa aí de $1 por milhão de BTU nesse preço de gás. É difícil a gente pensar em renúncia fiscal do governo hoje, né? E tem o fato de que a molécula marginal do gás, que é a molécula do GNL, ela já está bem alinhada com o preço brasileiro, e o gás do pré-sal, que pode ser um gás mais barato, por que não? Se novas tecnologias forem desenvolvidas, se houver uma coordenação entre os agentes para ter escalas maiores, logísticas, é um gás que pode sim chegar mais barato na costa, mas isso não vai acontecer em menos de 10 anos. Então, assim, eu peço licença ao ministro para discordar e até ficar curioso de saber que pacote mágico é esse que ele tem na cartola para diminuir o preço do gás sem fazer coisas como subsídios, interferir na Petrobras, é tudo que eu acho que não faz sentido num país que quer buscar mercados competitivos no setor de commodities, né? Então, essa é a questão do ponto de vista de preço de gás, né? E do ponto de vista de cenários, eu acho que nós temos algumas escolhas importantes a fazer, né? Nós temos algumas escolhas, assim, o GNL claramente vem diminuindo de preço, e a tendência é que isso aumente, né? Numa média, né? Pode ter momentos de pico, de volatilidade, mas numa média, o GNL ele tende a diminuir de preço mais ainda, tá? Novas descobertas acontecendo no Mediterrâneo, coisas realmente muito grandes, que podem substituir importações de GNL dos Estados Unidos, e aí isso acabar a África com novos investimentos, um continente que vem se desenvolvendo, pode implantar bastante capacidade nova de GNL, como a Austrália fez, por exemplo. Então, assim, existe uma tese de crescimento muito grande nos próximos anos do mercado de GNL, e o Brasil tentar estar preparado para uma eventual criação de uma rota de trading no Atlântico Sul, né, que faria com que o mercado spot se aproximasse um pouco mais do mercado de longo prazo e faria com que o preço de paridade baixasse, né, na chegada do GNL do Brasil, e pudesse forçar a Petrobras a baixar os seus preços internos também. Vai chegar a $2 por milhão de BTU? Não vai chegar, mas pode chegar a 6, pode chegar a 5,5. São números que eu estimaria, se a gente acreditar que esse GNL ele vai ter esse caminho, né? Uma outra questão é a gente entrar num modo de maximização de entrega de gás natural a partir do pré-sal, né? Você trabalha no limite técnico da gestão da produção e você botar logística para esse gás vir ao máximo para a costa, isso no curto prazo,
né? E no longo prazo isso vai naturalmente acontecer quando você tiver muito mais gás e muito mais players se coordenando. Mas isso não vai acontecer em menos de 10 anos, como eu te falei, e é muito difícil prever o custo desse gás, né? E um último ponto que eu veria, e eu acho que é uma discussão importante para o país, muito embora seja uma discussão também de longo prazo, é a discussão do gás onshore, né? A gente sabe que bacias como os Solimões e bacias de São Francisco, que são bacias bem antigas, né, na idade geológica, elas são de bacias de um potencial muito grande de gás natural, mas pode ser um tight gas ou pode ser um shale gas, né? Então, tem muita coisa acontecendo ali no Parnaíba, um sucesso muito grande, exploratório, né? O Brasil precisa discutir a questão do tight gas, a questão do shale gas, que hoje está um pouco parada pela questão da regulação, principalmente do fraturamento hidráulico, né? Questão da água, questão da contaminação de lençol freático, mas é uma discussão que está aí já há 3, 4, 5 anos e que a gente não vê a discussão acontecendo, né? É claro que a gente não vai ser os Estados Unidos, porque a gente não tem infraestrutura pronta, amortizada para botar esse gás em grande escala, mas é uma discussão que o Brasil não pode fugir dela, né? Nós temos potencial e nós temos que investigar esse potencial, né? A Amazônia é um pouco mais difícil pela questão, dos Solimões é mais difícil pela questão da floresta, mas, assim, precisam, do lado ali de Parnaíba, você pode ser que exista um volume de gás, mas é uma bacia que não é explorada porque é uma bacia provavelmente de poços muito profundos, de tight gas, de shale gas, poços de 6, 7 mil metros, que você precisa ter muitos, né? E isso impactaria com certeza o preço de gás no Brasil. Quer dizer, não é uma coisa ou outra, né? É uma coisa e as outras, né? Sim, até porque os players não devem ser os mesmos players, né? Você não pode enxergar, por exemplo, uma Total fazendo trading de gás, fazendo exportação de GNL do gás dela, por exemplo, do pré-sal, e querer ao mesmo tempo explorar blocos em terra, né? Você pode ver, historicamente, quem explora o onshore não é quem está explorando o offshore. Então, esses investimentos não competem entre si, né? Tá certo. Muito bom. Eu gostaria de agradecer, Giammattei, pela nossa conversa, nosso papo. Muito grato. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição aí também como eu tive a chance de olhar vários elos da cadeia de produção, de contribuir com algum debate, com alguma outra discussão que a gente possa vir a querer fazer também. Tá bom, tá ótimo. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde.